Ok, então você já viu aí quais são as três principais telas, né? Os três principais tipos de tela. É uma tela com base numa tabela simples, uma tela com base numa tabela que tem algum relacionamento, aí você precisa de um lookup, e uma tela com uma ou mais tabelas numa relação aí mestre e detalhe, tá? Agora você consegue fazer todas as telas da aplicação, né? Então aqui em cadastros, por exemplo, nós temos aí o cadastro do grupo, já está feito, né? Temos o cadastro do subgrupo, também já está feito. Aí nós temos aqui, quem é esse cara aqui? A unidade. A unidade é uma tabela simples, né? Então você se baseia no produto, né? Ou então no banco, tá? Marca, também é uma tabela simples, baseia aí no cadastro do banco, tá? Produto, já está feita, né? Uma daquelas tabelas que tem lookups, tá? Então, toda tela que tiver lookup, né? Você se baseia na tela de produto, por exemplo, tá? Tabela do cliente não está pronta, mas se ela tiver lookup, você se baseia na tela do produto. Se ela não tiver lookup, você se baseia na tela do banco, tá bom? A cliente você vai acredita que vai precisar de um lookup com pessoa, fornecedor, transportador e colaborador também. Essas telas aqui, elas têm lookup, você se baseia na tela do produto, tá? Tabela empresa baseia-se na tela do banco, contador a gente já fez, banco a gente já fez. Agência você se baseia na tabela do produto, porque a agência tem lookup. E conta caixa, a caixa acredito que é uma tabela simples, você se baseia na tabela do banco, na tela do banco, né? Perfeito. Aí quando você vem aqui para compras, né? Você tem o tipo de requisição. Nós estamos carregando aqui aqueles dados do XML do banco, né? Mas o tipo de requisição, se nós viemos aqui no banco de dados, compra tipo requisição. Compra tipo requisição. É uma tabela simples. Tipo pedido também é uma tabela simples. Se baseia na tela do banco, tá? Aí nós temos a requisição, nós fizemos, é uma tabela mestre detalhe, né? Inclusive depois a reajuste do estoque nós nos baseamos nela. Então, requisição agora é base para você fazer telas mestre detalhe. Reajuste do estoque também é base para você fazer telas mestre detalhe. Tem uma coisinha diferente lá que é um cálculo, você já carrega os dados do detalhe já na tela mestre, né? Então você já viu duas maneiras diferentes de fazer aí telas mestre detalhe. Você vai adaptando de acordo com a lógica da tela, tá? Mas o principal nós já mostramos aqui para vocês. Cotação vai ser uma tabela mestre detalhe com base na requisição. Mapa comparativo do mesmo jeito, uma tela mestre detalhe com base na requisição, tá? Tem alguns cálculos, aí você vai realizando os cálculos de acordo com o que tem nos requisitos, tá bom? Tipo de pedido é uma tabela simples com base no banco. E pedido é uma tabela mestre detalhe também com base na requisição, tá? Aqui nessa parte de compras tem algumas besteirinhas, uns cálculos que você vai ter que fazer, né? Porque uma requisição ela pode gerar várias cotações, uma cotação pode gerar vários pedidos e você tem que ir fazendo esse controle com base no que você tem nesse campo aqui, ó, tá? Na quantidade cotada, tá? Então, se numa requisição você tem 6 itens para essa requisição, esses 6 itens aqui desse registro, desse produto, ele pode gerar até 6 cotações, né? Você pode pedir esse cara para em 6 cotações diferentes, tá? Então, só essa lógica você vai ter que controlar no cliente, você não mexe no servidor, só controla isso no cliente, tá? Então, toda vez que você colocar para o usuário selecionar um item para fazer uma cotação, você tem que colocar a quantidade que ele quer cotar, tá? Então, se ele colocar 8, você vai dizer impossível cotar 8 porque você só tem 6, você só requisitou 6, né? Se ele colocar 2, tá? Para cotar, eu vou colocar aqui em cima, tá? Vamos dizer que aqui em quantidade cotada esteja 0 e lá na tela o usuário colocou 2, tá? Então, 2 de 6 ele pode cotar. E tem alguma coisa cotada? Não. Ok, então ele pode cotar isso. O item já foi cotado? Ainda não, tá bom? Vamos dizer que numa outra ocasião, né? Agora já para uma outra cotação, aqui já tem 2, ele já cotou 2 dessa vez aqui, né? Agora ele quer cotar 6. Tá? Ele está vendo 6 aqui, né? Agora ele quer cotar 6, não pode, porque ele já cotou 2. O máximo que ele pode cotar agora é 6 menos 2, 4, tá bom? Então o sistema tem que criticar isso daí, tá?
tá? A quantidade que ele quer cotar tem que ser menor ou igual à quantidade cotada, menos a quantidade, no caso aqui, né? É a quantidade menos a quantidade cotada, é a quantidade de itens que ele pode cotar, tá? Então, se ele colocar 4 agora para essa segunda cotação, a quantidade cotada passa a ser 6, tá igual. Quando está igual, o item foi cotado. É assim que você vai atualizando o seu banco de dados, tá? A mesma coisa acontece entre cotação e pedido, tá bom? No seu cotação fornecedor detalhe aqui, ó, compra cotação detalhe, você vai ter, não é essa, deixa eu ver onde é que tá. Aqui, compra fornecedor cotação. Pronto, é aqui mesmo, em compra cotação detalhe, ó, quantidade pedida, tá? E aqui não tem o campo item cotado, no caso, né? Mas você vai controlando aqui entre quantidade e quantidade pedida, tá bom? Então é isso, né? Se você sentir alguma dificuldade quando estiver fazendo essa parte de compras aqui, você vai colocando lá no EAD para a gente te ajudar, né? Lá no ambiente de suporte, tá bom? Ok, continuando aqui, né? Nós temos o sistema de vendas, tipo nota fiscal, tá feito, né? A gente já fez. Aí tem as condições de pagamento, é uma tela mestre de detalhe, bem parecida lá com a requisição de compra. Você vai fazer ela com base, não é que ela seja parecida, né? Mas você vai se basear na tela de requisição de compra para fazer essas condições de pagamento, tá? Então você tem aqui a venda, condições de pagamento é o cabeçalho, venda, condições parcelas é o detalhe, tá? Tem informações de como realizar isso daqui, de como fazer isso lá no DB Design, nas tabelas, né? As tabelas têm exemplos de como é que funciona esse relacionamento, do que você tem que fazer, de dados que você deve inserir aqui, quais são os dados que você deve inserir aqui, tá? Então dá uma olhada bem nos requisitos, entenda bem os requisitos para você desenvolver essas telas aqui, tá bom? Orçamento é uma tela também mestre detalhe, com base na requisição você faz o orçamento, e venda é outra tela mestre detalhe, com base nas requisições você faz a tela de vendas, tá? Bem simples então de fazer aqui, é só você fazer a mesma coisa que eu fiz com o estoque cabeçalho, estoque detalhe, com base na requisição de compra cabeçalho e detalhe, tá? Você vai criando a tela mestre, a tela detalhe, você põe para funcionar, persiste no banco, aí beleza, está funcionando. Agora eu vou inserir a lógica com base nos requisitos, tá bom? Muito bem. Financeiro. Financeiro nós temos aqui o tipo de recebimento, né? Estamos carregando aí apenas a tela do banco, né? De acordo com o nosso XML, nós já fizemos isso aí desde o começo, né? Mas nós vemos aqui em financeiro, tipo recebimento, uma tela simples. Com base no banco você faz isso. Mesma coisa para o tipo de pagamento. Acho que o tipo de pagamento nós já implementamos, né? Deixa eu ver aqui. Interna, matrícula, não. Que é outra coisa. Mas enfim, tipo de pagamento é uma tela simples, tá? Aqui, ó. Com base no banco você constrói ela. Documento origem. Fim documento origem. Tela simples, tá? Com base no banco você faz isso daí. Natureza financeira. Natureza financeira. Aqui. Tela simples também, tá? Contas a pagar. Contas a pagar é uma tela mestre detalhe. Bem simples de fazer mesmo, tá? Se você vier aqui em financeiro, aí você vai ter o lançamento a pagar, tá? E você vai ter, vou apagar aqui, parcela pagamento, parcela pagar. Tá? Como é que funciona isso daqui? Você vai ver isso daí nos requisitos, né? Mas é assim, ó, no lançamento você vai ter assim, vamos dizer, notebook. Você comprou um notebook, tá? Aí tem aqui, ó, quantidade de parcelas, 10. Valor total, 1.000. Cada parcela vai ser R$ 100, né? Daí aqui no lançamento pagar, é isso aqui que a gente está fazendo, aí você vai ter o parcela a pagar, ó. Como são 10 parcelas, esse cara aqui vai ser pai de 10 registros nessa tabela aqui, ó.
parcela a pagar, tá? Então, o parcela a pagar vai receber 10 registros. Primeiro registro com R$ 100 e o vencimento, né? 1º de janeiro de 2019. Segundo registro com R$ 100 para 1º de fevereiro de 2019 e por aí vai, tá? Terceiro registro, R$ 100, 1º de março de 2019. Você vai somando com 30 aqui, ó. Mais 30, tá? Que é o padrão. E pronto, você já tem aí o seu lançamento a pagar, sua parcela a pagar, tá? Só que aqui a gente ainda tem uma coisa a mais, que é a parcela pagamento. Para cada parcelinha dessa daqui, ó, que você lançou, você vai ter uma relação entre ela e a tabela de parcela pagamento, tá? Então é um mestre detalhe, tá? É um avô, pai, filho. Avó, mãe, filha, tá bom? Porque dentro dessa parcela pagamento, pode ser que o cliente ele não pague de uma vez, ele atrasa, por exemplo, tá? Faça uma negociação. Daí aqui no dia 2 de janeiro de 2019 ele pagou 50. Aí dessa outra parcela aqui, no dia 20 de janeiro de 2019, ele pagou mais 50. Sendo que teve R$ 10 de juro, ele pagou na verdade 60 aqui. E aqui teve mais R$ 20 de juro, ele pagou na verdade 70 aqui, tá? Então você tem o lançamento com as 10 parcelas e nas parcelas você teve 2 recebimentos, ou 2 pagamentos do ponto de vista do cliente, do ponto de vista da loja, 2 recebimentos para essa parcela, tá bom? Então é isso que você vai fazer quando estiver construindo essa tela de lançamento a pagar, né, de contas a pagar e contas a receber. Ambos são iguais, tá? O que muda é o ponto de vista, né? A pagar, a loja está pagando, a receber, a loja está recebendo. A empresa está pagando, a empresa está recebendo. Loja, a empresa, enfim. A companhia, né? Da forma como você quiser chamar aí o negócio do seu cliente, tá bom? Quando você pagar, quando você receber, mesma coisa. A diferença, né, é que a parcela, ela vai ter filhos, que é o recebimento ou o pagamento da parcela, tá? Muito bem, aí nós temos aqui a tesouraria, caixa e banco, né? Você vai criar uma tela para trazer os dados de tesouraria e banco. E a conciliação bancária é para você fazer a conciliação dos cheques que foram emitidos com os cheques que entraram na conta do banco, tá bom? Então, quando você estiver construindo essas telas, se você tiver dificuldade, né, você pode ir então no EAD, lá no ambiente de suporte, e dizer, olha, não estou conseguindo fazer, não entendi. Eu olhei os requisitos, vi os slides, vi as tabelas, mas eu não entendi o que eu tenho que fazer aqui na conciliação bancária. E a gente vai te ajudar a construir, tá bom? Porque o passo a passo de como construir as telas dentro dessa aplicação FireMonkey você já sabe como fazer. Os 3 tipos de tela que nós temos aqui, tá? Agora é você colocar para funcionar cada uma das telas dentro dos requisitos que nós temos para a aplicação. E aí, se você não entender os requisitos, nós vamos te ajudar a compreender. E aí você vai conseguir construir essas telas, tá? Ok, se nós sairmos aqui do financeiro, nós vamos para os relatórios, né? Esse módulo aqui é o módulo final, o módulo de relatórios, tá? Nós temos um servidor, e esse servidor que nós estamos utilizando é um servidor simples, que é esse aqui, ó, tá? Mas tem um servidor com relatório, server com report, tá? Então você vai dar uma olhada já nesse servidor aqui, que nós vamos utilizar ele para gerar os nossos relatórios. No módulo final também, nós temos alguma coisa sobre helps e sobre instaladores. Instaladores é colocar nas stories, no caso, tá? E dependendo da Story tem uma forma de você pagar um pouquinho mais, na Apple Store tem isso, né? Você paga um pouco mais e o instalador ele fica disponível apenas para a empresa que está pagando aquele pouquinho mais anual, né? Na Play Store, que é do Google, né? Você paga apenas uma vez e coloca a aplicação lá, tá? Então tem que ver se tem como, né? Aquela aplicação ficar disponível apenas para determinada empresa. Acredito que sim, tá? Mas nós vamos colocar um vídeo aqui de como colocar a sua aplicação dentro das stories, né? Nós já temos esse vídeo pronto, nós vamos colocar então disponível para você assistir. Não é difícil, não é complicado. Às vezes muda alguma coisinha lá nas stories, né? As regras e tal, a tela, tá? Então o vídeo ele pode até já estar desatualizado por conta dessas mudanças que acontecem nas stories, tá?
mas de qualquer maneira nós vamos colocar aí, tá bom? E se você quiser implantar a aplicação direto no celular de alguém, no seu ou de alguém, né, você tem que habilitar o modo de desenvolvedor e jogar a APK direto para lá. Mas não é a maneira correta de fazer, é bom que vá pela história, tá bom? Perfeito, então. Então, nos próximos dias nós vamos disponibilizar esses caras aqui também, né, a parte do módulo 7, falando aí sobre os relatórios. Vai dando uma estudada logo nesse segundo servidor, que nós vamos utilizar essa lógica aqui para gerar o relatório, tá? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos helps, dos manuais, da ajuda, como você ajudar o usuário. E vamos disponibilizar um vídeo que mostra como colocar a aplicação na Story.